Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Carreira de Gestor. Aqui eu trago para você técnicas, ferramentas, estratégias, dicas para que você, gestor e dono de um negócio, possa sair do operacional e tornar-se um gestor estratégico, utilizando de forma humanizada o desenvolvimento do seu time, para que o seu time seja gerador de resultado, para que o seu time seja de alta performance. E para que isso aconteça, você que me acompanha já deve ter visto uma dica dos últimos vídeos anteriores, que é a forma simples, mas muito efetiva de como delegar tarefas, de como pegar as suas tarefas que hoje você faz no operacional e passar, delegar assertivamente para a pessoa do seu time que você escolher. Passar essa responsabilidade. No vídeo anterior, você vai ver detalhes sobre como delegar. E naquele vídeo, a gente encerrou na etapa em que eu desafiava você, gestor, você, dono do negócio, a partir do momento em que você delegou as suas tarefas, de você poder acompanhar o seu time, acompanhar os resultados, acompanhar os planos de ação. Porque, de fato, para você obter os resultados planejados, você precisa de um planejamento estratégico. Você precisa de planos de ação que te levem até a meta. Você precisa de acompanhamento constante para saber se o caminho escolhido ele é o caminho certo. E este grande desafio eu quero passar para você com uma técnica muito simples. Um formato em que muitas empresas de verdade utilizam dela. Só que também muitos e muitos de meus clientes e outras empresas que a gente conhece acabam utilizando dessa ferramenta muito superficialmente. Acabam utilizando dessa ferramenta de uma forma errônea. Sabe por quê? Porque oportuniza que a ferramenta aconteça, mas não consegue tirar daqueles momentos resultado, ação, projeção. E o nosso desafio de hoje, no nosso momento de hoje, é para que eu mostre para você que esta ferramenta tem um passo a passo importantíssimo para que você possa de verdade colher resultados com o seu time, colher resultados no caminho ou em direção à meta, aos planos, ao olhar estratégico da empresa. E você sabe de que ferramenta eu estou falando? Você sabe de que momento eu estou falando? Eu estou falando das reuniões. Para que a gente possa realmente ter resultado com as pessoas, nós precisamos ter rituais, nós precisamos de ritos. E esses ritos, eles vêm a partir de momentos que você se reúne com as pessoas do seu time. Porque liderança se faz a partir de conversas. Liderança se faz com pessoas. Resultado se faz com processos e pessoas, com gestão e liderança. E as reuniões? As últimas que você participou, são reuniões que vocês falam de diversos assuntos, vocês planejam várias ações e quando encerra a reunião, cada um volta para o seu posto de trabalho e continuam fazendo as mesmas coisas que estavam fazendo antes. E quando você encontra as pessoas em alguns outros momentos e você pergunta: e sobre aquele assunto como está? Era comigo? Não, não sei se essa atividade ficou comigo. E aí você se surpreende, porque você, gestor, você dono do negócio, esperava que alguém responsabilizasse, alguém pegasse aquela atividade, aquela ação necessária, aquela tarefa e realmente comprometesse com fazer acontecer, em construir um plano de ação, em cumprir com prazos. Mas aí a minha pergunta para você é: quando você define uma reunião ou quando você acompanha uma reunião, existe ata? Existe o registro de tudo que vocês conversaram? Existe, ao final dela, planos de ação claros e definidos? Se não existe, eu vou assim ser bem dura, mas você está fazendo reuniões que não vão ser produtivas e você está fazendo o seu time e você
perder o bem mais precioso que todos nós temos, o nosso tempo. Quando nós fizemos reuniões improdutivas, quando nós chamamos pessoas para reuniões e não geramos ação, não comprometemos, não responsabilizamos cada pessoa a fazer o que tem que ser feito, nós estamos sendo responsáveis ou irresponsáveis por fazer com que o time e você mesmo perca tempo. Se você faz reuniões e sai das reuniões do mesmo jeito que entrou, para que reunir? E sabendo de todas essas dores, eu quero passar agora, gente, para você, como que você pode conduzir uma reunião que realmente gere resultado. Sabe o que muda no primeiro momento em fazer uma reunião de resultado? É a sua postura no momento em que você já convoca a reunião. Porque ao convocar a reunião, você precisa ter muito claro qual é o objetivo dessa reunião. As pessoas precisam vir para a reunião preparadas com informações sobre aquele assunto que você quer tratar. E as pessoas que estão nesta reunião precisam ter poder de ação, poder de compartilhar ideias. Que você, gestor e dono do negócio, realmente confie que o que vem são informações importantes e validadas e que, claro, você vai debater, claro, vocês vão entrar numa análise. É para isso que serve quando reúne esse grupo. É encontrar, com base em alguma referência, ações melhores. E nada melhor do que colocarmos a nossa inteligência em prol de um resultado maior. A minha ideia, os meus resultados, eles nunca vão ser maiores ou melhores que a ideia e que o resultado de um time, de todos nós juntos. Então, quando você prepara a reunião, antes de estar na reunião, o grande desafio é: deixe claro ao convocar a reunião qual é o objetivo da reunião, horário de início e horário de término. Como assim? Término? E se a gente estender? Tudo bem você estender alguns minutos, mas não você agendar uma reunião de 1 hora e você ocupar uma manhã toda do seu time. Isso é falta de gestão do tempo, mas é assunto para outro vídeo. Quando você convoca, você sabe o assunto, você é gestor, você é o dono do seu negócio, você sabe aproximadamente os problemas que vão vir a partir do objetivo da reunião. Você consegue aproximar o tempo necessário para esse debate. Então, deixe muito claro para o seu time: objetivo, data de início e data de fim. Data não, né, gente? Convocação, a data da reunião, horário de início e horário de fim, com um objetivo muito claro. A partir desse momento, você deve se preparar para a reunião. Se preparar como? Alguém pode fazer a ata para você, não precisa necessariamente ser você, mas que você alinhe com esta pessoa o que você espera da ata de todas as reuniões que a partir deste momento você vai conduzir. A ata precisa listar tudo aquilo que foi debatido. Ela precisa estar muito atenta para registrar todas as ações necessárias ou ações projetadas para que o objetivo seja atingido. E quando você tem as ações e chega ao quase término da sua reunião, os últimos 15 a 20 minutos você precisa reservar para definir as ações que de fato são prioridade. Gente, em uma reunião surgem muitas ideias, porque quando você coloca muitas pessoas juntas, várias são as ideias que surgem, mas nem todas as ideias, elas são prioridade. E você, gestor, que está conduzindo essa reunião, precisa, junto com esse time, junto com esses participantes da reunião, definir. Vou dar um exemplo. Desses 10 itens listados como ação necessária, quais são os que têm prioridade?
Os que, se nós fizermos, eles vão nos levar na direção da meta, na direção do resultado que nós planejamos. Das 10 ações, 5 são importantes. Essas nós precisamos trabalhar, algumas nos próximos 7 dias, outras nos próximos 15 dias. Perfeito. Dessas 5 que vocês definiram como prioridade, você precisa definir junto com esse time quem é a pessoa responsável pela ação 1. Quem é a pessoa responsável pela ação 2. Quem para a ação 3, quem para a ação 4, quem para a ação 5. Definidos os responsáveis por cada ação, você precisa deixar muito claro e registrado na ata o horário ou a data de início da ação 1. A ação 1, ela precisa iniciar quando? E ela precisa encerrar quando? Você precisa ter o período de execução de cada ação. E uma observação bem importante. Gente, toda e qualquer ação que vá para um plano de ação precisa de apenas um responsável. Você não pode deixar 2, 3 pessoas responsáveis pela mesma ação. Sabe o que acontece? Quando 2 ou mais pessoas são responsáveis por um indicador, por uma ação, você corre um risco gigante de não ter a ação feita. Sabe por quê? Porque um deixa para o outro e, de fato, ninguém se responsabiliza. Então, todo e qualquer plano de ação só é aceitável para uma ação, um responsável. Mesmo que este um responsável tenha que se conectar com outras várias pessoas. Mas ele é que vai responder por esta ação. Ele é que vai responder pelo cumprimento do prazo da realização dessa ação. Importantíssimo que a cada final de reunião você possa validar com as pessoas responsáveis pelas ações. Vocês estão de acordo com as datas que nós definimos? Porque eu, como gestor, não admito mais que as nossas ações não aconteçam dentro dos prazos. Tá tudo bem para vocês? Precisa ter um acordo. Precisa ter o comprometimento dessas pessoas para com a ação e os prazos definidos nessa reunião. Feito esses acordos, vai estar registrado em ata. E essa ata deve ser encaminhada para todos os participantes. Porque, na dúvida, eles precisam ter acesso para pesquisar. Na dúvida, se realmente é deles, o nome deles vai estar lá na ata. E aí você pode me perguntar, e o que eu faço com as outras ações que nós não definimos como prioridade? Essas ações, elas continuam listadas como ações necessárias, mas aí elas não entram no plano de ação. Elas ficam lá no nosso backlog. Fazendo o quê? Referência. Pode ser que neste momento elas não sejam prioridade, mas elas estão ali. Elas vão continuar sendo acompanhadas para verificar em determinado momento se essa ação aqui, que lá atrás a gente deixou para análise, já elimina, não faz mais sentido ela continuar sendo revisitada. Mas essa ação aqui, olha só, há um mês atrás ela não fazia sentido, ela não era prioridade, mas agora ela é. E no momento em que você define que agora ela passa a ter a necessidade da definição de um responsável e do período de execução. Definido isso, atas entregues, você, gestor, precisa acompanhar para verificar se as ações estão acontecendo no dia a dia. Para não deixar acontecer o quê? Na outra reunião, quando o prazo já acabou, para as ações estarem concluídas, você ter apenas a resposta: não deu tempo, não fizemos. Você precisa ter aquele momento de acompanhar. Vai ser no posto de trabalho, vai ser trazendo para uma reuniãozinha de 10, 15 minutos, vai ser perguntando sobre como está a ação definida na reunião. A gente precisa acompanhar, mesmo que pontualmente.
Perguntas discretas, mas você precisa fazer com que o seu time entenda que aquelas ações definidas na reunião são importantes para você. E elas de fato precisam ser. Na reunião seguinte, e aí, o que a gente faz? Se existe uma ata, você vai iniciar a ata olhando para as ações que deveriam estar prontas. Aí você vai olhar, ação 1. Essa ação 1, né, ela é de 30 dias, mas ela já deveria estar iniciada. Responsável da ação 1, já iniciou? Como está? Está encontrando dificuldades? Tem necessidade de algum suporte? Está precisando de alguma ajuda? Não, está tudo ok, está andando como planejamos. Perfeito, ela está em andamento. E aí você vai destacar. Essa ação 1, que tem prazo de 30 dias, você se reuniu em 7, ela já está em andamento. Ação 2, responsável da ação 2. Como está a sua ação? Está concluída. Os resultados foram esses. Aí você valida o resultado da ação que a pessoa está te trazendo como concluída. Verifica, analisa, avalia se realmente essa ação que está sendo dita como concluída, ela de fato está. E se está, perfeito, ela vai constar lá como concluída. Aí você vai para a ação 3. Na ação 3, já deveria estar concluído. E a pessoa responsável te diz o quê? Poxa, não deu tempo, me envolvi com outras coisas, não concluí essa atividade. Você precisa entender por que ele não concluiu. Quais foram as outras coisas que ele se envolveu? Foram prioridades ou não? E você precisa, na reunião, mostrar a importância daquela ação e redefinir um prazo. Mas lá na ata, precisa constar em atraso. Ok? Algo importantíssimo, gente. Quando você vai deixando um radar dentro das atas, dá para a gente usar algumas cores, né? Quando ela está em andamento, deixa em amarelo. Quando ela está concluída, deixa em verde. Quando ela está em atraso, marca em vermelho. E esta ação em atraso em vermelho, ela jamais vai passar a ser verde, sabe por quê? Porque você precisa mostrar para o seu time que mesmo que essa ação em atraso, na semana seguinte, se torne concluída, ela vai ficar em vermelho como concluída em atraso. E o que você vai fazer com isso? É um indicador de performance do seu time. É um indicador do quanto eles valorizam o seu próprio tempo. É como eles estão olhando para todas as ações que você define, o nível de importância que eles dão para isso e o quanto se comprometem com a qualidade e o prazo definido para cada ação realizada. E reunião a reunião, você vai ter novas ações, novos responsáveis, novos períodos de execução. E ao retomar a reunião seguinte, você vai ter as atividades, ações que estão em atraso, as ações que estão em andamento, as ações da última reunião, e você vai constantemente, reunião a reunião, acompanhar essas ações. Porque você sabe por quê? Muitas empresas acabam deixando para lá algumas ações importantes porque elas não acompanham como devia. Simplesmente a pessoa diz, não fiz. E aí ela fica ali na ata. Não registra se está em atraso, se não está em atraso. Simplesmente não fiz. Ok, para a semana que vem você faz? Sim, eu faço. Você não questionou, você não avaliou, você não viu se tem dificuldade. Você simplesmente, tá bom, então para a semana que vem. Pronto, para a semana que vem. Superficialmente, você não compromete as pessoas a fazer a entrega. E quando você olha nesse formato superficial, você sabe o que acontece? As pessoas consideram que aquela ação não é importante. E por isso não te entregam. Se é importante, se veio na reunião, se é algo que o time validou, precisa ser feito, precisa ser realizado. E você precisa, além deste olhar
para todas as ações e entender se as pessoas estão cumprindo seus prazos e realizando as ações com qualidade, você precisa ter esse radar das ações definidas. O meu time, ele mais é pontual, é assertivo, entrega com qualidade? Ou o meu time está com sempre tarefas em atraso, estão concluindo em atraso? O meu radar ele sempre está muito em amarelo e vermelho, em verde são pouquíssimos. Quando você começa semana a semana a realmente acompanhar de perto o teu time e a fazer registros. Gente, isso pode estar na ata. Essas ações, elas podem vir para um monitor, elas podem vir para um quadro na sua sala, elas podem estar numa gestão à vista. Mas é importante que você esteja mostrando para o seu time que se foi definida uma ação, essa ação precisa ser feita. E que se eu não fizer, eu vou ser questionado por isso. E que você vai ser firme ao me cobrar, ao exigir que quando eu me responsabilizei, que eu aceite essa responsabilização e de fato faça acontecer. De forma humana, de forma a entender de verdade quais são as dificuldades. Porque sim, pode acontecer de terem tarefas em atraso. Mas por que atrasou? Que suporte essa pessoa precisa? Será que ela precisa de um suporte porque o volume de tarefas é muito alto? Ou será que ela precisa de um treinamento técnico? Ou será que ela precisa de algum apoio comportamental, emocional? Você, gestor, precisa entender que sim, meta é a base para a tua referência para saber se a sua empresa está indo bem ou não. Plano de ação é a forma de você acompanhar, reunião a reunião, se as pessoas do seu time estão realmente entregando o resultado que você deseja, que você planeja, que você direciona ou dimensiona para a sua empresa. Mas você, gestor, dono do negócio, não precisa esquecer ou não pode esquecer que esse time é feito de pessoas e eles precisam de reuniões para compartilhar aquilo que é da reunião, para trazer os seus resultados, para entregar aquilo que é lhe demandado, para mostrar os resultados do seu time, os seus próprios resultados, mas de tempo em tempo, eles também precisam de você individualmente. Você precisa conhecer das pessoas do seu time. Quanto mais você conhece cada pessoa do seu time, você vai saber que aquela pessoa que não entregou, que está em atraso, ela sempre entregava de forma correta e pontual. O que está acontecendo que teve problema agora nas últimas semanas? Quando você conhece as pessoas, você consegue identificar que ali tem um problema. E se ali tem um problema, o nosso papel como líder, como gestor, é acolher e desenvolver, apoiar, orientar, para que esta pessoa volte ao seu poder produtivo. Porque isso vai fazer bem para ela como ser humano e vai fazer bem para a empresa. Porque a empresa espera e a empresa precisa dos resultados dessa pessoa. Esta é a estrutura de reunião. Se você tem reuniões semanais e até este exato momento faz reuniões sem ter claro o objetivo, sai da reunião sem plano de ação, responsável e prazo, para tudo, se organiza para que a tua próxima reunião ela realmente passe a ser uma reunião efetiva. Ela passe a entregar para você o grande objetivo de existir uma reunião, que é focar no resultado, é ter resultado. Então, caminhe para isso. Olhe cada reunião que você faz e entenda que se você tem plano de ação, responsável, prazo e você acompanha isso, você está de parabéns. Consequentemente, você já está tendo resultado. Agora, se você não faz reuniões assertivas dentro desse formato, vê de novo esse vídeo. Anota o passo a passo. Objetivo da reunião. Data,
horário de início e horário de fim. Só encerra a reunião após o plano de ação estar definido, com ação, responsável e período de execução, para que você possa de verdade colher resultados. E no nosso próximo vídeo, eu vou trazer os outros estilos de reunião, para que você entenda que essa reunião que eu compartilhei contigo é uma reunião que você vai estar acompanhando as metas do momento. Mas você precisa uma referência maior. Você precisa de reuniões estratégicas. Você precisa reuniões a cada 90 dias. Você precisa reuniões mensais. Você precisa ter na mão os números do teu grande objetivo anual. E esse grande objetivo anual, ele precisa estar aberto. 90 a 90 dias, a cada trimestre, mês a mês, semana a semana, para que de verdade você atinja os resultados esperados, os resultados planejados. E eu vou mostrar a diferença de cada uma dessas reuniões no nosso próximo vídeo. Um grande abraço! Se você curtiu, se você acha que esse conteúdo é positivo e somou para você, você conhece alguém que precise, compartilhe. Tchau!